canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Isso que você acabou de ouvir é um trecho da canção de protesto chamada Manifesto, de Víctor Jara, cantor e compositor que foi assassinado pela polícia chilena após o golpe militar de setembro de 1973. Jara era um militante comunista e sua morte é um caso emblemático da violenta ditadura chilena, comandada por Augusto Pinochet. Nesse episódio do Fora da Caixa, você vai conhecer um pouco mais sobre esse acontecimento que marcou a história da América Latina e cujos efeitos ressoam até hoje. Eu sou a Renata, diretora da J-Press. Eu sou Lívia Magalhães, repórter da J-Press. Eu sou Mara Matos, também repórter da J-Press, e esse é mais um Fora da Caixa. Vale lembrar que, por conta do coronavírus e do isolamento social, nós não estamos gravando esse episódio juntas, então os áudios podem ter alguma diferença, já que não estamos num estúdio. Então bora começar! Em 1973, o então presidente do Chile, Salvador Allende, foi deposto por um golpe militar. Num contexto de Guerra Fria, o seu projeto nacionalista e popular propunha mudanças muito mais efetivas à realidade social, como a reforma agrária. Sua intenção era implantar o socialismo de maneira pacífica e usando da legitimidade de sua eleição democrática, o que era uma afronta aos interesses dos grandes latifundiários e de toda a burguesia nacional. Também foi muito mal visto pelos Estados Unidos, que temiam uma nova revolução, como a que aconteceu em Cuba em 1959. Os Estados Unidos impuseram uma série de sanções econômicas sobre o Chile, em especial sobre o cobre, o carro-chefe da exportação chilena. O objetivo? Enfraquecer o governo de Salvador Allende. Além disso, os estadunidenses armaram e deram formação para grupos de oposição ao governo. Isso criou um imaginário de inimigos internos a serem combatidos, no caso, os comunistas. Todas as ações de grupos opositores levaram a uma desestabilização econômica do país e a uma grande crise. Me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. A chamada junta militar, chefiada pelo comandante das Forças Armadas Augusto Pinochet, foi responsável pelo golpe. Em 11 de setembro de 1973, os militares bombardearam o Palácio de la Moneda, sede da presidência. Não se sabe ao certo se Allende foi morto pelos invasores ou se cometeu suicídio ao se render. Pinochet assumiu o governo após o golpe. Ao longo de seu governo, adotou medidas econômicas alinhadas aos interesses da burguesia estrangeira e das elites conservadoras do país. Por isso, pôde contar com o apoio norte-americano para a manutenção da ditadura. Essa política ficou conhecida como neoliberalismo, de que tanto se fala hoje em dia. Os Chicago Boys atuaram fortemente na economia durante a ditadura de Pinochet, e para entender mais sobre quem eles foram e o que fizeram, conversamos com Pedro Felio Ribeiro, do Instituto de Relações Internacionais da USP. A influência dos Estados Unidos na época é relevante, não só na política externa como na economia. Era a principal potência do eixo ocidental e tinha na América Latina uma zona de influência bastante próxima. Por isso, Cuba sempre incomodou tanto os Estados Unidos. Um milagre econômico, como ficou conhecido, aconteceu no Chile, semelhante ao que ocorreu no Brasil, também durante o regime militar. A economia estava estabilizada, mas o âmbito social foi completamente afetado. A desigualdade social cresceu enormemente, já que as riquezas permaneceram concentradas nas mãos de poucos. O governo de Augusto Pinochet foi também marcado por violações dos direitos humanos. Criou-se um plano violento de combate aos opositores da ditadura. Os partidos de esquerda foram proibidos e se tornaram ilegais. Além das torturas, mortes, desaparecimentos e exílios de milhares de chilenos durante a ditadura, a Colônia Dignidade foi outro episódio sangrento que manchou a história do Chile. Fundada em 1961 por um ex-militar nazista chamado Paul Schieffer, a colônia foi uma seita em que o abuso sexual, a pedofilia e o trabalho escravo eram praticados diariamente.
crianças eram mandadas para a seita com promessas de que receberiam educação de qualidade, mas acabavam vítimas de um esquema de manipulação, em que os seus habitantes ficavam presos no templo. Vestidos com roupas dos anos 30, sem saber falar o espanhol ou o que era um computador, os moradores da colônia Dignidad só obedeciam a Polichifa. Com a subida de Pinochet ao poder, a colônia Dignidade ganha proteção. Em troca, o local da seita virou também um centro clandestino de detenção e tortura, para onde vários presos políticos foram levados. O mandato de Pinochet foi estendido pela instauração de uma nova Constituição, até que em 1988 um plebiscito foi realizado e a maioria da população questionava a continuidade do militar no poder. Em 1990, Patrício Alvim assume o cargo da presidência, escolhido diretamente pelas eleições de 1989. Neste ano de 2020, completam-se 30 anos do fim da ditadura chilena. Augusto Pinochet nunca chegou a ser julgado por seus crimes. Ironicamente, ele morreu dia 10 de dezembro de 2006, no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Direitos esses que, durante o seu governo, Pinochet tanto desprezou. Lamentamos muito pelas atrocidades cometidas pelo regime militar e lutamos para que situações semelhantes nunca mais se repitam. No mais, podemos nos perguntar, como esse acontecimento influencia o país até hoje? De una revuelta popular sin precedentes. El anuncio de una nueva alza al precio del metro enardeció al pueblo chileno, haciendo que cientos de miles de personas salieran a las calles. Critican el modelo ultraliberal establecido durante la dictadura de Pinochet, que sigue vigente. As reformas neoliberais que marcaram a agenda econômica da ditadura chilena trouxeram consequências para os dias atuais. Desde outubro de 2019, protestos têm tomado as ruas chilenas. Nicolás Leiva, chileno que mora aqui no Brasil, nos explicou um pouco mais sobre esses movimentos sociais. Tudo começou com a Revolução dos Pinguins. Foi um tempo onde os estudantes secundaristas iniciaram um movimento pedindo educação gratuita e de qualidade para todos os chilenos. Eles perceberam que a educação chilena é muito desigual. Na verdade, não é só a educação, sino que tudo é muito desigual no Chile. E isso abriu os olhos para o povo começar a pressionar os governos. Eu não estou falando de governo de direita ou de esquerda, porque ao final a gente percebe hoje em dia de que eles não tiveram esse tipo de governança tão marcada. Esse aqui é de direita, é socialista, esse aqui é de direita radical, e assim, ao final a gente percebia de que entre eles a galera mantinha uma alternância de poder sem fazer muita diferença para os chilenos. A galera começou a entender de que a pressão para o governo, para os governantes, era importante. E daí para cá começaram a surgir novos movimentos. Aí começou o Não Mais AFP, que é um movimento grande no Chile, que procura acabar com o sistema previsional que a gente tem no Chile. Mas até hoje em dia, o governo está se estribuchando para não ter esse plebiscito, mas mostra que a gente tem uma realidade muito diferente ao que é dita para fora. Essa coisa, igual que aqui no Brasil, tu quer mostrar quem é rico ou quem é pobre, o rico ganha dinheiro dormindo. O pobre, tu quer saber quantos pobres tu tem no país? Tira o cartão de crédito. Tira o crédito. Aí você vai ver quantos pobres temos no país. E no Chile é isso. A galera tá vivendo do crédito. O dinheiro que você tem, por questão de trabalho, é quase miserável. Então, muitas pessoas acham que estão conseguindo viver, quando na verdade, eles estão vivendo no crédito e vão pagando a prestação. A ponta do iceberg que desencadeou o movimento social foi o aumento da tarifa do transporte público. A partir daí, outras reivindicações surgiram, como educação para todos e previdências privadas mais acessíveis. Júlio Martínez nasceu no Chile, mas atualmente mora aqui no Brasil, no estado do Ceará. Ele nos contou um pouco mais sobre isso. O sistema educacional chileno é um fracasso, onde você tem milhares de jovens endividados em bancos privados, com formação em profissões que não valem porcaria nenhuma para o mercado.
Então, por mais que ele trabalhe mais 50 anos, ele não consegue pagar o crédito educativo, porque tem juros e juros e juros. Então, você tem acesso à faculdade, agora só você se endivida em um sonho que algum dia você vai ser um profissional de sucesso, e uma grande mentira. Você tudo em uma sociedade que tudo você paga, tudo aquele do empreendedorismo, individualismo, onde você não tem mais nenhum senso de solidariedade, até que o jovem, sempre o jovem, disseram basta. Por quê? Porque o jovem não teve mais medo. O adulto não protestava porque ele tinha medo, porque ele ainda tinha um resquício do terror da ditadura. Quando você saía a protestar na ditadura, você era assassinado, você era torturado. Então os filhos deles não tiveram esse medo. Então eles saíram para quebrar o processo. Tanto que eles detonaram o regime por dentro, visto algumas reformas que estão sendo feitas agora. Mas as reformas, os protestos no Chile hoje são 100% consequência da implantação do modelo neoliberal. Vimos que nos anos 60 e 70, a autoridade dos Estados Unidos sobre o território latino-americano estava em ameaça. Os norte-americanos, para garantir a dominação, apoiaram golpes militares em outros diversos países além do Chile, como no Brasil e na Argentina. Golpes na América Latina têm uma semelhança clara, o fator sistêmico. O que eu chamo de fator sistêmico? A agenda norte-americana de combate ao comunismo. Então, e não é à toa porque que foram os militares que fizeram o golpe na América Latina. Também tem a ver com os Estados Unidos. Em 1951 é formada a Escola das Américas no Panamá. E passa-se a ter um grau de cooperação entre as Forças Armadas norte-americanas e a formação de quadros de várias Forças Armadas das Américas muito grande. Então, vários generais, almirantes, brigadeiros que assumiram seus postos posteriormente nos anos 60, 70, eles passaram pela formação da Escola das Américas. E é uma formação não só estratégica, digamos assim, técnica, se é que isso é possível, mas também ideológica. E a fundamental ideologia propagada é o combate ao comunismo. Então, isso certamente teve um papel muito importante em politizar as Forças Armadas latino-americanas, que, convenhamos, já em alguns países eram politizadas, ou seja, a porta estava aberta, não que os Estados Unidos arrombaram a porta. Agora, o Chile era um caso de país com baixíssimo grau de intervenção militar. Diferentemente do Brasil, que a proclamação da República foi feita pelos militares. Mas, de qualquer forma, acho que esse é um primeiro aspecto central, ou seja, os Estados Unidos foram muito bem-sucedidos com a Escola das Américas em hegemonizar esse aspecto ideacional, né, ideológico das Forças Armadas. E, portanto, elas estariam de prontidão para o combate ao comunismo. Então, essa é a primeira característica disso. Não é característica de todas as ditaduras militares do período, se teve uma ou outra de esquerda, bem mais rara, como eu citei o Velasco no Peru, mas essa é uma característica bastante comum a todas elas, o combate ao comunismo. E todos os países da região experimentaram nos anos 60 e começo dos anos 70 um crescimento eleitoral muito forte dos partidos de esquerda, dos partidos sociais-democratas, dos partidos socialistas. E isso gerou um temor muito grande nos Estados Unidos e nesses militares já alinhados ideologicamente com os Estados Unidos. E eles todos tiveram no cálculo, aí sim, estratégico-militar de dar o golpe, ou seja, no caso chileno, de conquistar o Palácio La Moneda, de conquistar Santiago. Havia possibilidade de outros militares que a gente chama de constitucionalistas, ou seja, contrários ao golpe, reagirem, possibilitando uma guerra civil. Isso tudo diminui essa probabilidade de contestação doméstica ao golpe quando você sabe que os Estados Unidos estão apoiando e que a qualquer momento o lado que você combate vai ter não só auxílio material norte-americano, mas no limite até disposição de efetivo mesmo, no limite. Então, quem vai querer encarar essa briga? A repressão, os aspectos autoritários são característicos de todas as ditaduras.
Quanto a isso, há um grande ponto comum de destaque entre os golpes militares da América Latina, a chamada Operação Condor. Pedro Feliu também nos ajuda a entendê-la um pouco melhor. Eu não diria que há uma característica comum. Agora, a repressão, os aspectos autoritários que fazem você chamar todas de ditadura, tiveram vários aspectos semelhantes. E um de destaque é a Operação Condor, né? Que é uma coordenação regional, um dos primeiros e talvez mais significativos processos de integração regional, de cooperação regional, infelizmente por um propósito nada republicano, nada favorável ao desenvolvimento de nada, mas enfim, a Operação Condor era uma cooperação entre as ditaduras da América do Sul para persegui-los, para monitorar, perseguir e eventualmente torturar desafetos inimigos políticos que cruzavam as fronteiras, então, portanto, trocavam mensagens de embaixada. Você tem o caso do, talvez um dos mais relevantes, não sei se o mais relevante, mas um dos mais relevantes, que é o possível assassinato de João Goulart, que tem a ver com a cooperação Uruguai-Brasil das ditaduras militares. Você tinha militares brasileiros no Estádio Nacional do Chile, em 73, quando Pinochet levou os prisioneiros políticos para o estádio. Então, você certamente tinha essa característica em comum, né? Eles cooperavam nisso e tinham como prática o terrorismo de Estado, basicamente. Acho que esse é o melhor conceito para descrever o que eles tinham de semelhante. Mas em outros aspectos eles variaram muito, assim, né? Agora, nenhum, como eram combatentes ao comunismo, desses, tirando o Peru, que não tinha nada a ver com esse grupo, aí na Bacia do Prata, incluindo o Chile, eles zero políticas de cunho esquerdista. Nesse sentido, a distribuição de renda no período também é um marco bastante negativo. As canções de protestos de Jara ainda vivem, e aqui podemos ouvir os manifestantes cantando El Derecho de Vivir em Paz em outubro de 2019. A sociedade chilena sempre foi muito politizada e a politização da sociedade chilena ela vai de pai para filho. Torturou mais de 300.000 pessoas, exiliou quase 1 milhão de pessoas e não conseguiu extirpar a educação política. Por quê? Porque a educação política fica no berço, ela vai na mesa do almoço, vai no jantar, vai no dia a dia. Você, seja de esquerda ou de direita, você tem que ter uma formação política. E a sociedade chilena, de por si, é uma sociedade política. E, Júlio, como é que foi para você na época do golpe militar? Como foi a sua experiência? Bom, na época do golpe militar, eu tinha de 15 a 16 anos. E, como era praxe naquela época no Chile, já participava ativamente de política na minha escola. A minha família sempre foi de políticos, de ativistas, então isso nos afetou seriamente também para a gente. Naquele momento foi que a gente viu a cara feia do fascismo, de como que o fascismo se manifesta, não só o fascismo dos militares, sino o fascismo dos civis, dos cúmplices dos militares. A gente conheceu o fascismo de cara, como que ele atua, como que ele age. A nossa família viu isso. Eu tive um irmão preso por muito tempo, por ser um dirigente juvenil dos partidos socialistas. E foi mais uma vítima desse horror do golpe militar e do fascismo. Podemos dizer que os chilenos não vão deixar barato. Movimentos sociais como os que têm acontecido no Chile são importantes para a conquista e manutenção de direitos. É verdade, Lívia. E eles são também parte da herança da resistência à ditadura chilena, né? Que sempre foi muito forte. Os chilenos não estão se esquecendo do passado e assim eles reivindicam melhorias para o futuro. Ficamos por aqui com mais um episódio de Fora da Caixa e nos vemos no próximo podcast com as repórteres do Laboratório. Sigam a @jornalismo júnior nas redes sociais e confiram as playlists no Spotify.
Roteiro e narração por Lívia Magalhães e Mara Matos. Produção e edição por Sara Litsi e Vitor Cavallari. Direção por Gabriel Guerra e Karina Taraziuk, Maria Luísa Bassan e Renata Souza.